Olá, seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Eleições 2022. Reta final da campanha contra a poliomielite. Brigada Militar forma novos soldados. E ainda, a final da Série B do Gauchão. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Há poucos dias para as eleições de cunho federal, você sabe o que pode ou não pode ser feito perante a urna eletrônica? Separamos algumas ações que serão consideradas infração na cabine de votação. Confira. O próximo domingo será de eleições, onde milhões de brasileiros votarão para presidente, governador, deputados e senador. É necessário estar atento ao que não pode ser feito na cabine de votação. A Lei 9.504, de 97, proíbe o eleitor de portar celular, máquina fotográfica e filmadoras dentro da cabine. Portanto, a selfie e foto durante o voto é proibida por lei. Os eleitores que levarem seus celulares para o local de votação deverão deixar os aparelhos junto dos mesários no momento em que entregarem seus documentos. Essa decisão, tomada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar uma consulta formulada pelo partido União Brasil, com o objetivo de garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal, evitando também eventuais coações aos próprios eleitores. Fica proibido o uso das redes sociais no dia da eleição para pedir votos. A prática de boca de urna é proibida. Novos conteúdos são proibidos também. Aqueles que já estão publicados poderão permanecer online. A lei eleitoral permite que o eleitor manifeste sua preferência política através de camisetas, broches, bandeiras, de maneira silenciosa e sozinho. A manifestação em grupos é terminantemente proibida. A manifestação e distribuição de material de campanha é permitida até às 22 horas do dia que antecede a eleição. A Brigada Militar formou mais de 400 soldados para atuar na segurança pública do Rio Grande do Sul. A cerimônia de formatura ocorreu na última sexta-feira em 6 municípios do estado. Na última sexta-feira, foi realizada a formatura de 436 novos soldados da Brigada Militar. Os soldados realizaram o curso básico de formação policial militar, edição 2022. A formatura ocorreu de maneira simultânea em 6 cidades: Porto Alegre, Santa Maria, Osório, Monte Negro, Santa Rosa e Rio Pardo. Dos novos soldados, 84 policiais são mulheres e 352 soldados são homens. Todos já aptos a estarem nas ruas, reforçando a segurança de todos os gaúchos nas próximas semanas. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, esteve presente no ato da capital, junto do secretário de Segurança Pública, Vânio César Santa Rosa, e do comandante da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feoli. Das 6 cidades que sediaram as formaturas, 129 soldados da Brigada Militar foram formados em Porto Alegre, 110 nas escolas de Monte Negro. Em Osório foram 100 formandos, em Santa Maria 46 formandos, Rio Pardo 26 e Santa Rosa foram 25 novos soldados.
Time da Zona Sul da capital vence o último jogo da final que se consagra campeão da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. O clube fez sua estreia como profissional neste ano. Na tarde de ontem, houve o último duelo entre as equipes finalistas da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. Bagé e Monson pediram forças para ver quem se consagraria campeão. Coube à equipe mandante todo o protagonismo. A equipe que pela primeira vez disputou uma competição profissional venceu. Com gol aos 43 minutos do segundo tempo, formando o placar de 1-0. As duas equipes finalistas garantiram vaga para a divisão de acesso do próximo ano. O jogo foi equilibrado. Ambas equipes tiveram suas chances. Na primeira etapa, a equipe do Bagé foi quem teve as melhores chances, sempre pelos pés de Mike, o artilheiro da competição. No segundo tempo, a equipe do Monson equilibrou a partida e passou a dominá-la. E quando todos pensam que a disputa seria decidida nas penalidades, aos 43 minutos do segundo tempo, após Matheus Silva cobrar falta pela ponta direita e o goleiro Josemar não encontrar a bola, a rede foi balançada. Gol do Monson! Para abrir o placar aos 43 minutos da segunda etapa. O Monson alegra seu torcedor. Garantindo assim a vitória e o título para o time do Monson, que em seu primeiro ano com clube profissional já se consagra campeão. O Rio Grande do Sul alcançou 56% das crianças de 1 a 5 anos vacinadas contra a poliomielite. Nos últimos dias da campanha de imunização, o número ainda está longe da meta, já que o esperado era imunizar 95% das crianças da mesma faixa etária. Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite entra em sua reta final. Aqui no Rio Grande do Sul, foram mais de 311 mil crianças de 1 a 5 anos vacinadas, representando 56% do público-alvo, muito distante da meta que é de 95%. Dos 497 municípios, 209 cumpriram a meta. Até a última sexta-feira, pouco mais de 5 milhões de crianças tinham sido vacinadas, representando em todo o Brasil um pouco mais de 51% da meta. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por via fecal-oral, através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas, podendo atacar o sistema nervoso e provocar paralisia flácida aguda, principalmente em membros inferiores. A campanha de vacinação segue até a próxima sexta-feira. Clima instável na maior parte das regiões do estado. No centro do estado e na campanha, poderá haver pancadas de chuva e a umidade estará baixa. Já na zona sul do estado, haverá também pancadas de chuva nesta tarde, mas a umidade estará alta, podendo chegar a 98% em algumas cidades. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. A tarde em Rio Grande será de sol com a presença de muitas nuvens. Há chances de chuva durante os períodos em que o céu ficará nublado. Já na parte da noite, o tempo se estabiliza e fica firme. Os ventos não passarão dos 14 km por hora e a umidade será alta, chegando aos 98% nesta tarde.
A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. São José do Norte também terá uma tarde de céu bastante nublado e possibilidade de pancadas de chuva. Na parte da noite, o tempo ficará firme. Os ventos não passarão dos 14 km por hora e a umidade ficará nos 95%. A temperatura ficará entre 22 graus a máxima e 14 graus a mínima. O tempo em Dom Pedrito será de instabilidade também. Há chances de pancadas de chuva a qualquer hora. O céu permanecerá nublado ao longo de toda a tarde. Já na parte da noite, o clima se estabilizará. Os ventos serão fracos, chegando ao máximo nos 11 km por hora. E a umidade, que pela manhã estava muito alta, até o final da tarde chegará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 14 graus a mínima. Clima instável também em Camaquã. A nebulosidade se manterá durante a tarde e há riscos de chuva a qualquer hora. A partir do final da tarde, o clima deve se estabilizar. Os ventos serão fracos, não passando dos 10 km por hora. A umidade também não estará alta, ficando na casa dos 60%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 15 graus a mínima. A tarde em Venâncio Aires será de nebulosidade e pancadas de chuva. Essa instabilidade será durante a tarde. Na parte da noite, o clima se estabiliza e o tempo será firme. Os ventos no centro do estado estarão fracos e não passarão dos 8 km por hora. A umidade se manterá estável e ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. O agronegócio brasileiro segue forte como um dos mais importantes setores da economia brasileira. Segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em 2021 o Produto Interno Bruto do agronegócio representou 27,4% de todo o PIB nacional. E a tecnologia é uma das ferramentas que contribui para o crescimento. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento é de safra recorde para o período 2021-2022, de quase 290 milhões de toneladas, um aumento de 14%. E a produção brasileira de grãos deve crescer 27% até 2030. Ao mesmo tempo, projeções apontam que a produção de alimentos mundial precisa aumentar 70% até 2050 para atender a demanda de uma população que deve chegar a 9 bilhões de pessoas no planeta. Para manter esse crescimento de forma ordenada e sustentável, ou seja, produzir em maior quantidade, gastando menos e com menor impacto ambiental, a melhor alternativa é utilizar os instrumentos cada vez mais simples de usar, principalmente graças à internet 5G. Já existem máquinas, por exemplo, que monitoram o tempo para indicar a época ideal de plantio. É a chamada agricultura de precisão. Uma pesquisa divulgada em dezembro do ano passado mostrou que o uso de tecnologias no campo deve dar um salto no mundo de 186% até 2026. E os produtores rurais brasileiros, como grandes exportadores, não podem ficar para trás. Com esse desafio nas mãos, os produtores precisam de um parceiro digital que entenda do negócio e tenha serviços personalizados de acordo com a necessidade de cada propriedade. A maioria dos brasileiros confia em notícias divulgadas em plataformas de mensagens, segundo uma pesquisa feita com mais de 2.000 pessoas. Vamos conferir. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters com mais de 2.000 pessoas, mais de 50% disseram que acreditam no que é divulgado tanto via WhatsApp como no Google. A confiança é um pouco menor, mas elevada, nas informações que encontram no Facebook, no YouTube e no Instagram.
Os brasileiros usam o WhatsApp com frequência por várias razões, incluindo se informar. A rede seria a mais usada no país, alcançando 84% da população. E os assuntos são os mais variados, mas as notícias que mais impactam os usuários destes locais da rede da internet são de origem política. Este levantamento, que também foi feito nos Estados Unidos, Reino Unido e na Índia, revelou uma situação inversa ao que acontece aqui. Nos outros países, a população confia mais nos noticiários jornalísticos e muito menos nas plataformas. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa semana e até amanhã.